Ah, o sabre de luz. Uma arma elegante para tempos mais civilizados. O sonho de consumo de qualquer pessoa que já assistiu Star Wars. Mas qual a origem dessa arma? Quais os mecanismos e elementos que a compõem? E quais foram as inspirações de George Lucas para criar esse objeto tão icônico e que capturou o imaginário de adultos e crianças ao longo de tantos anos? Já te contei tudo sobre os blasters, mas no vídeo de hoje vou te contar como funciona o sabre de luz em Star Wars. Então já sabe, aperte os cintos e vem comigo. Hello there! Seja bem-vindo ao canal do Mando. Aqui falamos de notícias, teorias e curiosidades de filmes e séries de Star Wars. Se é a sua primeira vez aqui, então aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E siga a gente também nas redes sociais, @omandaloriano. Pode parecer loucura imaginar um mundo onde os sabres de luz não existiam, mas esse foi o caso até 1977, com o lançamento de Star Wars: Uma Nova Esperança. George Lucas nunca escondeu suas grandes inspirações para a criação de Star Wars, que consistiam basicamente em 3 elementos: os filmes de faroeste, filmes de samurai, principalmente do gênio Akira Kurosawa, e os seriados de Buck Rogers, mais especificamente Flash Gordon. Misturando elementos antigos e futuristas, estéticas ocidentais e orientais, George chegou na mistura perfeita que conhecemos e amamos hoje. Mas assim como nas primeiras versões do roteiro, Luke Skywalker era na verdade Luke Starkiller, os sabres de luz na verdade se chamavam Laser Swords, ou espadas laser. Pois é, graças à força o tio George acabou mudando os nomes. A ideia era misturar as katanas usadas pelos samurais com algo mais tecnológico, como os lasers das ficções científicas. Algo que foi brilhantemente trazido à vida graças ao lendário artista conceitual Ralph McQuarrie. Se olharmos seus desenhos iniciais, conseguimos ver que o visual se assemelhava bastante com essas referências, que posteriormente foram adaptadas para o visual que conhecemos hoje. Por exemplo, o icônico sabre de Luke Skywalker no episódio 4 era na verdade feito de um suporte para flashes de máquinas fotográficas antigas. E também, os sabres de luz não eram posse exclusiva de Jedi ou Sith. Como podemos ver, até soldados rebeldes e Stormtroopers carregavam essas armas. Além disso, a ideia de cristais Kyber sendo a fonte de energia dos sabres também foi outra coisa que só começou a ser explorada no cânone após a trilogia clássica. Mas indo agora para os sabres dentro do universo Star Wars, sua história começa há milhares de anos antes dos eventos que acompanhamos na saga Skywalker. Os primeiros registros de sabre de luz que conhecemos são da Batalha de Malachor, uma guerra sangrenta entre a Ordem Jedi e o Império Sith. Mesmo assim, existem registros de um modelo ainda mais antigo, o Proto Saber, que precisava de uma fonte externa para alimentar a lâmina e era conectado através de um cabo de energia. Caso alguém cortasse o cabo, o sabre parava de funcionar. Segundo a filosofia Jedi, muito inspirada na cultura samurai, o sabre deveria ser usado primeiramente como uma forma de defesa e não para o ataque, visto que os Jedi eram guardiões da paz e não guerreiros. Algo que acabou mudando ao longo dos anos com o início de conflitos galácticos como as Guerras Clônicas, onde os Jedi acabaram se tornando generais e assumindo postos importantes nas batalhas. Eu tenho um vídeo passando por todos os tipos e variações de sabre de luz no cânone de Star Wars, tô deixando aqui em cima para você dar uma olhadinha. O sabre de luz era basicamente formado por um hilt, que seria a peça a ser manuseada pelo usuário, um cristal Kyber e a parte dos circuitos internos. O hilt podia variar entre diferentes tamanhos, formatos e materiais, dependendo do gosto ou estilo de luta do usuário. O cristal Kyber era a fonte de energia, que iria alimentar a lâmina e determinar a sua cor. Esses cristais eram raros, presentes em maiores quantidades em lugares como Jeddah, um planeta desértico localizado na orla média da galáxia e com uma grande significância para os Jedi, local de muitas peregrinações em busca de orientação espiritual. Vimos esse planeta em mais detalhes durante o início de Rogue One. Outro local com grande concentração de cristais Kyber era Ilum, que passou por um processo extremo de mineração por parte do Império
para alimentar a Estrela da Morte, e posteriormente foi transformado na base Starkiller. Por fim, haviam os circuitos internos, mecanismos de emissão para ativar e desativar o sabre, e em alguns casos, um mecanismo para ajustar o comprimento da lâmina. Alguns sabres podiam até ser projetados para comportar cristais Kyber instáveis, como era o caso do sabre de Kylo Ren. Se engana quem pensa que montar um sabre era tarefa fácil. Como vimos em The Clone Wars, fazia parte do treinamento de um Padawan conseguir montá-lo com sucesso. Caso o usuário invertesse a matriz emissora, poderia causar desde um curto-circuito na lâmina até a explosão do sabre, levando a ferimentos gravíssimos ou até mesmo à morte. O que faz com que a façanha de Luke Skywalker em ter conseguido construir seu novo sabre de luz sozinho seja ainda mais impressionante. Após perder o seu sabre e sua mão, lá em Bespin contra Darth Vader e o Império Contra-Ataca, Luke retornou até seu planeta natal, Tatooine, onde ele foi até a antiga casa do velho Kenobi e encontrou as peças necessárias para a construção de um novo sabre. Precisando agir rápido e correr ao resgate de Han Solo, Luke se isolou em uma caverna, onde conseguiu montar as peças e, com a ajuda da força, ele concluiu seu novo sabre, como mostra uma cena excluída do Retorno de Jedi. Aliás, esse é o meu sabre de luz favorito de todos os tempos. Em breve terá um vídeo especial por aqui, então fique de olho. As lâminas do sabre de luz eram extremamente poderosas, feitas de um plasma de intenso calor e energia. Essa energia era tão grande que poderia cortar ou atravessar quase qualquer material conhecido, com a exceção de alguns. Eu tenho um vídeo falando sobre todos esses materiais, tô deixando aqui em cima. Como comentei, o propósito inicial dos sabres era para a defesa e acabar com conflitos. Até mesmo seu inconfundível som era considerado como um último aviso a seus inimigos, tendo sido projetados para que não ferissem o adversário mais do que o seu portador quisesse. Um belo exemplo disso é a cena da cantina de Mos Eisley, onde Obi-Wan corta o braço de Ponda Baba após o que teria sido uma luta com Luke Skywalker. Com apenas um movimento certeiro, Obi-Wan separou o braço de Ponda Baba em dois e acabou com o conflito sem causar nenhuma morte, o que já é um pouco mais pacífico, de um certo ponto de vista. A temperatura da lâmina era tão alta que o ferimento cauterizava na hora, evitando grandes sangramentos que poderiam levar à morte. E caso a única opção fosse a morte do adversário, a lâmina era projetada para proporcionar uma morte rápida e indolor. Já os Sith não compartilhavam dessa filosofia e podiam usar seus sabres de maneiras que causassem o sofrimento de seus oponentes. Você pode até estar pensando que ainda estamos a anos-luz de termos acesso a uma arma como essa nos dias de hoje. Mas no ano passado, o pessoal da Hacksmith, que é um canal focado em pegar objetos fictícios de filmes e videogames e transformá-los em realidade. Esses caras criaram o primeiro sabre de luz funcional do mundo, com uma lâmina de plasma retrátil que atinge até 4.000 graus e consegue cortar até portas de metal. Tecnicamente é um proto-saber, já que ele precisa da mochila e o cabo de fonte para alimentar a lâmina, mas de qualquer forma já é um começo, até porque foi exatamente assim que começou lá no universo Star Wars. Então, não se assuste se em alguns anos tiver gente andando por aí com um desses, só que de verdade. E aí? Curtiu conhecer mais sobre o sabre de luz? Se pudesse ter um, qual seria e por quê? Comenta aqui embaixo, vou ler e responder a todos. Se você aprendeu mais sobre o sabre de luz, deixe o seu like, isso ajuda o canal a atingir mais fãs de Star Wars, e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse. Como sempre, muito obrigado e até a próxima. This is the way.